Salve família, vamos lá para mais uma aula do nosso curso de opções binárias e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre leitura de pavios. Vamos lá, existem 3 tipos de leitura de pavios. Primeira, retração, segunda, pressão e terceira, negação. Vamos lá para a primeira leitura de pavios, que é a retração. Ela se forma nos minutos iniciais dos candles. Como assim? Vou explicar para vocês agora. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. A gente tem aqui um candle comprador. Um candle comprador. O candle se inicia, dá o pico de vela e, ao mesmo tempo, ele faz essa retração aqui. Ele deixa essa retração. E a partir desse momento, para ficar melhor, rapaziada, calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A gente já vai deixar o pavio pronto. Vou deixar o pavio pronto aqui. Beleza. O candle se inicia aqui. Ele faz a pressão compradora e ele retrai nos 30 segundos iniciais. Ele retrai e após essa retração ele só fica aqui, brigando nessa taxa, sobe um pouquinho, retrai novamente e fica dessa forma. Isso aqui é uma leitura de retração. Esse pavio aqui é um pavio de retração de candle. Beleza? Toda vez que o candle fizer essa movimentação dele iniciou, ele pode dar uma pequena descida aqui, volta lá em cima, pum, desceu e ficou aqui brigando nesse range, desceu um pouquinho, brigou, nada de movimentação forte. Isso aqui é uma retração, é um pavio de retração, beleza? Isso indica pra gente uma retração do candle, indica pra gente que aqui teve vendedores, porém apenas uma retração de candle. Show, família? Então, vamos lá, o nosso próximo gatilho. Isso aqui é um gatilho de retração, lembrem disso, deixem anotado aí. Vamos lá para o próximo, que é qual? Qual que é a nossa segunda? A pressão. Como se forma a pressão? Ocorre entre os minutos finais do candle. A pressão ela ocorre sempre nos minutos finais do candle. Botei da letra errada. Calma aí, vamos de novo. Segunda, pressão ocorre sempre nos minutos finais do candle. Como funciona a pressão? Vamos lá. A gente aprendeu sobre a retração, que ela ocorre dessa forma aqui. Deixa o pavio, o candle fica lá em cima, depois ele desce, fica brigando. A pressão ela é diferente, família. Ela vai fazer a retração, vamos supor que ela fez a retração e ficou aqui brigando. Ficou brigando. Nos minutos finais, os vendedores botam uma pressão nesse candle e ele faz isso. Ele estava aqui na retração e ele dá um pulo aqui para baixo e termina aqui. Isso é uma pressão vendedora. Aqui a gente tem uma pressão. Esse pavio indicou para a gente uma pressão vendedora, certo? Tem um cachorro aqui, rapaziada, latindo. Eu espero que não atrapalhe aqui, dê para vocês escutarem direito a aula. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Isso aqui indica para a gente uma pressão. De novo, o candle nasceu. Vou deixar aqui já o pavio já pronto. O candle nasceu. Deixou a retração. Nos segundos finais, ele dá aquela impulsão para baixo e termina verde. Ou então ele faz assim. Muitas das vezes acontece isso. O candle está lá e muita gente toma loss nessa pressão vendedora. O candle está lá. Pum, deixou retração e nos segundos finais ele, termina vermelho. Até fazer aqui vermelho. Nos segundos finais ele vem e, dá uma pressão vendedora e ele termina vermelho. Ele deixou o pavio lá, esse pavio aqui ficou vermelho também, e ele deu uma pressão vendedora. Então aqui, esse pavio indica pra gente uma pressão vendedora. Então, primeiro, retração. Ela se forma nos minutos iniciais do candle e o candle fica brigando ali naquela retração, certo? A pressão, como que a pressão funciona? Quando o candle deixa a retração e nos segundos finais ele dá essa derretida e termina um candle pequeno ou ele até muda de cor. Ele estava um candle vendedor, ele se torna um candle compra. Ele estava um candle vendedor, ele se torna um candle comprador.
Ou ele estava um candle comprador e nos segundos finais ele derreteu e se tornou um candle vendedor. Funciona para os dois lados da moeda. Eu estou mostrando aqui o candle de compra. Porém, isso serve também para um candle de venda. Beleza, família? O candle de venda é a mesma coisa. Eu só estou mostrando aqui para vocês um exemplo para vocês aprenderem a diferença entre as duas. Show? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de um gatilho de entrada da pressão. A gente tem aqui uma zona SNR, certo? Aqui nessa zona SNR a gente teve vendedores vindo aqui. Vendedor deixou uma retração aqui. E o próximo candle vem para romper a zona SNR. Ele deixa... Calma aí. Ele deixa essa retração. E nos segundos finais aqui dessa retração que ele deixou, ele, pum, dá a pressão e ele termina dentro da nossa SNR. Isso aqui, rapaziada, é um gatilho muito lindo para a gente dar entrada. Por quê? Porque além dele ter terminado dentro da SNR, ele terminou dando uma pressão compradora no final. Isso indica que os compradores estão presentes nesse gráfico e estão presentes forte. Eles deram uma pressão no final do candle. Teve uma pressão compradora aqui. Então, possivelmente, o que vai acontecer aqui? A gente vai esperar o candle nascer. O candle vai dar um pico de vela aqui e ele vai terminar verde, deixando esse pavio aqui. E o que esse pavio indica pra gente, rapaziada? Eu vou ensinar agora a vocês o ouro. Isso aqui acontece demais no gráfico e a maioria das pessoas não conseguem identificar. Ó, olha o que a gente tem aqui. Eu chamo isso aqui de oco, ombro, cabeça, ombro, de pavis, de micro movimento. Ó, a gente teve um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. Ombro, cabeça, ombro. Okoi, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Beleza, família? Era um ponto aqui, mas ficou vírgula, mas tá tranquilo. Vocês entendendo, tá tranquilo. Vamos lá. Aqui a gente teve o ombro, cabeça, ombro. O que a gente pode fazer? A gente já pegou a entrada aqui. E o que a gente faz quando identifica esse ombro, cabeça, ombro? A gente pode pegar mais uma entrada aqui. E essa entrada aqui, ela pode ser de abertura, porque é uma entrada muito forte. Quem é um pouco mais conservador, pode até esperar ele dar um pico de vela aqui, em 25% desse candle passado, após você pega a entrada. Mas eu pego sempre quando aparece esse padrão de abertura. Lembrando, isso tem que acontecer sempre em zonas SNR. É por isso que eu passei a aula de SNR primeiro, porque SNR é a base de todo operacional. Então, isso sempre tem que acontecer dentro de zonas SNRs. Show, família? Aqui a gente tem um Okoi, um ombro, cabeça, ombro invertido. E é uma análise muito boa, família. E ela funciona tanto com suporte como na resistência. Eu vou dar o exemplo para vocês aqui na resistência. Ó. A gente tem aqui uma resistência. Ó. Tivemos uma resistência. Candle verdinho vindo buscar a resistência aqui, ó. Veio, buscou a resistência, deixou o pavio dele. O outro candle nasceu aqui, deu a pressão lá em cima, deixou a retração, ficou brigando aqui. No final do candle, ele deixa uma pressão aqui, faz uma pressão vendedora e deixa esse pavio aqui. Deixou esse pavio aqui, vocês já ficam ligados. Fala, pô, vai nascer esse candle, ele vai dar um pulo de vela ali e eu vou pegar a entrada. E vocês vão pegar uma vitória aqui, ó. E aqui nós tivemos um ombro, cabeça, ombro novamente. Após esse ombro, cabeça, ombro, a gente vai esperar esse candle nascer, ou vai pegar de abertura, ou a gente é mais conservador, vai esperar ele vir aqui em 25% e vai dar um put aqui nessa entrada. E rapaziada, isso aqui é assertivo demais, demais mesmo. Mas tem que lembrar que essa pressão aqui, ela tem que terminar dentro da zona SNR. Esse candle, que foi o candle de pressão, tem que terminar dentro da zona SNR. Beleza, família? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Ó, vou mostrar uma coisa aqui para vocês agora. Muita gente se confunde na leitura dos pavios dos candles. Vamos lá. Deixa eu botar um candle neutro aqui. Aqui a gente tem um candle. Esse candle deixou o pavio aqui. E esse candle deixou o pavio aqui. O que esse pavio aqui embaixo indica pra gente?
Vamos lá. Esse pavio aqui embaixo indica o quê, rapaziada? Esse pavio aqui embaixo indica pressão. Por quê? Esse candle aqui é um candle comprador. Vou até botar verde. Esse candle aqui é um candle comprador. Ó, é um candle comprador. Então, esse pavio ali embaixo, ele indica pra gente uma pressão dos compradores para continuar esse movimento de alta, certo? Ó, esse pavio aqui, essa sombra, não sei como vocês chamam, indica uma pressão. E essa aqui em cima, o que essa aqui em cima indica pra gente? Indica uma presença. Uma presença de quem? Uma presença vendedora, certo? Ela indica, eu escrevi errado ali, ó. Presença vendedora. Então aqui, esse pavio indicou pra gente uma pressão compradora e esse aqui uma presença vendedora. Por quê, família? Por quê? Porque aqui a gente teve o nascimento do candle, certo? O candle, os vendedores puxaram esse candle para baixo e os compradores fizeram uma pressão aqui, levando esse candle para cima. E quando chegou lá em cima, os vendedores tiveram uma presença aqui em cima, levando esse candle para baixo e deixando esse pavio. Então foi apenas uma presença vendedora. Eles não tiveram uma pressão aqui. Eles só tiveram uma presença e deixou essa retração nesse candle. O candle terminou com essa retração aqui em cima. A mesma coisa funciona num candle de baixa, só que, olha isso aqui. Candle de baixa, deixou pavio, deixou pavio. No candle de baixa, ao contrário, né, rapaziada? Ó, aqui a gente tem uma pressão, ó. Aqui a gente tem uma pressão vendedora. E aqui nesse pavio de baixo, a gente tem uma presença compradora. Por quê? Porque esse candle nasceu aqui. Esse candle nasceu aqui. Os compradores tentaram fazer esse candle ficar verde. Os vendedores fizeram uma pressão aqui, levando esse candle para baixo. Chegou aqui embaixo, num certo ponto, os compradores se mostraram presentes novamente e deixaram esse pavio de retração aqui. Então, é dessa forma que funciona os candles. É dessa forma que você vai fazer a leitura. Beleza, família? Vamos lá para mais um exemplo, mostrando um gatilho de entrada, outro gatilho de entrada para vocês estarem observando. Show? Vou falar aqui sobre nosso terceiro, que é negação. Terceiro, negação. Como que funciona a negação? Ó, ela se enquadra nos 10 segundos iniciais da vela. Beleza, família? A negação ela sempre está nos 10 segundos iniciais do candle. Por quê? Opa, saí aqui sem querer. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem sempre isso, sempre vocês vão utilizar. O que eu estou mostrando até agora sempre vai utilizar em zonas SNR. O que a gente tem aqui? Uma zona SNR. Aqui a gente teve candle comprador, indo buscar a zona SNR, deixou pavio, candle comprador, deixou pavio, candle comprador, terminou aqui, deixou pavio. Aqui nasceu um candle, fez uma pressão lá em cima, terminou aqui embaixo, deixou pavio. Opa, calma aí. Deixou pavio aqui. Aqui nasceu um candle e ele fez um movimento de alta aqui e logo em seguida ele derreteu. Calma aí que foi a cor errada. Aqui nasceu um candle, ele fez um movimento de alta e logo em seguida ele já derreteu. Esse pavio que ele deixou aqui indica pra gente uma negação do movimento, certo? Aqui eu botei errado, família, tinha um espaço aqui, mas não liguem para isso, beleza? Aqui ele indica pra gente uma negação do movimento. Esse pavio pequeno aqui, ó, uma negação do movimento de alta, que ele ia corrigir e ele negou o movimento já terminando um candle vermelho. Nos 10 segundos iniciais ele fez essa presença e já negou o movimento terminando um candle vermelho de força.
O que esse candle vai nos indicar? Uma continuação do movimento de baixa. O que a gente vai fazer após isso? Esperar o candle dar um pulo de vela em 25% ou 50%. Se você for mais conservador, espera uns 50% ou 25%. Após isso, você entra vendido. Que aqui é sucesso, rapaziada. Você vai pegar uma vitória na certa. Beleza? Lembrando, isso sempre após uma zona SNR. Show, família? Então vamos lá para mais um exemplo aqui para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os candles. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, rapaziada, uma coisa que vai ajudar demais. Eu tenho certeza que vai ajudar demais no operacional de vocês, principalmente para quem está aí afobado para operar fluxo de vela. Ó, aqui a gente teve uma tendência de alta. Vamos supor, a gente está numa tendência de alta. Houve uma correção vendedora. Houve uma correção vendedora. Deixou o pavio aqui de retração. Eita, pavio grande. Deixou o pavio aqui de retração. Aqui entrou o comprador de novo. Os compradores foram lá em cima. Deixaram o pavio. O que isso indica para a gente, família? Lembrando aqui, a gente tem uma tendência de alta. Houve rejeição aqui. Houve rejeição compradora aqui. Um candle de pressão compradora. Houve uma pressão compradora aqui. A gente não vai dar call após esse candle. O que a gente vai fazer? Vai esperar esse candle. Esse candle fez a movimentação de alta. Fez a movimentação de alta. Iniciou o candle aqui. Calma aí. Deixa eu trocar. Fez a movimentação de alta. Bonitinho. Após a movimentação de alta, ele fez uma retração. Não pode ser uma pressão. Ele tem que fazer uma retração aqui. Brigou, brigou, brigou. E terminou o candle aqui. Ele terminou em simetria, mas ele não pode terminar em simetria com esse candle anterior. Ele tem que terminar um pouco mais acima aqui, ó. Show. Terminou esse candle aqui. Isso indica o que pra gente, rapaziada? Esse pavio aqui que ele deixou aqui em cima, ele indica pra gente uma entrega futura. O que é uma entrega futura? Isso indica que os vendedores estão aqui nessa zona e não estão mais aqui na abertura desse candle, porque houve esse rompimento. Então, o que isso quer dizer pra gente? Que os vendedores estão aqui em cima. Então, os compradores irão atacar, estão livres para atacar até lá em cima. É o que eu chamo para vocês de gap. Quando eu falo, deixou pavio ali. Se ela deixar um pavio maior, eu vou entrar a favor do movimento, porque tem um gap para ela cobrir. É isso aqui, ó. É esse pavio, deixou esse gap. E a gente pode entrar comprado, se for a favor da tendência, se for uma retração e se ele deixar uma entrega futura, que é isso que é a entrega futura. O candle tende a ir entregar o futuro, futuramente, e entregar lá o movimento, que é o quê? Isso aqui. Ó. Ele vai fazer esse movimento, ou ele vai terminar aqui um pouco embaixo, ou ele vai terminar rompendo. Como que é o nosso próximo gatilho de entrada, que eu uso bastante isso em fluxo de vela. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. Ó, deixa eu apagar aqui. O próximo candle vai nascer, você vai pegar um call aqui. Esse call pode ser até de abertura, porque é um padrão muito bom. Você vai pegar um call, esse candle vai lá em cima, vai deixar a retração e vai terminar o candle aqui. Ele tem que terminar superior a esse pavio anterior e deixar outra entrega futura aqui em cima. Ou ele rompendo, o ideal é ele romper essa entrega futura, ele romper essa zona aqui que ele deixou anteriormente, que é esse pivô. Deixando essa entrega futura, rapaziada, vocês sabem o que? Os vendedores estavam aqui, porém, eles não seguraram esse preço aqui. Ele terminou acima da entrega dos vendedores. Então, isso quer dizer o quê? Que a nova entrega futura está aqui em cima. Os vendedores estão aqui em cima agora. Então, o que a gente vai fazer a partir desse momento? A gente vai entrar com os compradores. Por quê? Porque se os vendedores estão apenas lá em cima, eles só vão ter ação lá em cima. Então, a gente pode pegar outro call de abertura aqui. Ou para quem é um pouco mais conservador, vai esperar o pulo de vela e vai pegar um call de abertura aqui. E aqui novamente, se terminar um candle rompendo essa região, deixando a entrega futura, lembrando, ele tem que sempre romper o pavio da anterior, ele tem que romper a entrega futura desse candle anterior, porque senão vocês vão tomar um loss. Se o candle, vou dar um exemplo para vocês depois aqui, ó. Se o candle terminou aqui, ó, deixou a entrega futura, mano, entra com o call.
novamente, acreditando que ele vai buscar essa entrega futura ali em cima. Pode acontecer dele buscar, ó, pode acontecer dele buscar, pode acontecer dele buscar essa entrega futura aqui e retrair e terminar vermelho? Pode acontecer, rapaziada. Ele buscar a entrega futura lá em cima, retrair e terminar vermelho. Se essa entrega futura for um candle, for um pavio muito pequeno, igual esse aqui, ó. Pavio muito pequeno, então ele pode sim, nos segundos iniciais, ir lá, buscou e ele vai terminar vermelho. Ó, ele pode ir lá, buscar, terminar vermelho e deixar esse pavio aqui. Ele completou a entrega futura dele e terminou um candle vermelho. Os vendedores apresentaram que força. Só que isso só vai acontecer quando o pavio for pequeno. E lembrando, isso aqui é sempre em tendência. Vocês vão operar sempre em tendência. Sempre em fluxo de vela. Beleza, rapaziada? Agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como não entrar. Deixa eu apagar esse candle aqui. Ó. Aqui, o candle foi lá em cima. Deixou lá a entrega futura e terminou aqui abaixo. Porém, o que aconteceu aqui, rapaziada? Ele terminou abaixo do pavio da anterior. Então, os vendedores ganharam essa briga aqui, ó. Essa entrega futura dos vendedores ganharam essa briga desse candle. E ele terminou abaixo. Certo? Pô, rapaziada, o vizinho botou música pra tocar ali. Espero que não esteja saindo no áudio aí de vocês, beleza? Se tiver saindo aí, eu peço desculpas. Mas vamos lá, continuar nossa aula aqui. Então aqui, ó, olha o que aconteceu aqui. Ele terminou abaixo do pavio do anterior. Isso indica que os vendedores conseguiram ganhar essa briga. Certo? Então aqui a gente tem que acontecer o rompimento para a gente entrar a favor do fluxo de vela aí na entrega futura. Acreditando aí na entrega futura do preço. Certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Caso tenha ficado alguma coisa com dúvidas, anotem as suas dúvidas para a nossa live, que vai ser uns 2 ou 3 dias após essa aula aqui. Beleza, família? Vamos lá, vamos continuar aqui nossa aula. Eu já falei para vocês sobre os 3 padrões. Eu vou mostrar a vocês agora, lá no gráfico, como isso vai funcionar. Calma aí. Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui, já vou falar para vocês sobre um padrão que eu uso, onde vocês vão pegar a entrada de abertura. Ó. Gatilhos para abertura do candle. Pegar a entrada de abertura. Esses gatilhos aqui são muito fortes, que é o martelo. Martelo, dessa forma, deixando o pavio inferior aqui e terminando um candle verde. Lembrando, tem que ser dentro de uma região SNR. Vou até marcar aqui para vocês, ó. A região SNR aqui e a região SNR aqui. Calma aí, rapidinho, rapaziada. Eu marquei essa região SNR aqui errado, ó. A região SNR aqui, ó. Lembrando, isso aqui é uma região SNR de suporte. Tem que ser uma região de suporte. Então aqui, ó, a gente tinha candle vermelho aparecendo. Então aqui, ó, a gente tinha candle vermelho aparecendo. Candle vermelho. Terminou aqui próximo à região. Deixou uma retração. Esse candle verde nasceu. Na verdade, esse candle nasceu, não era verde, né? Depois ele se tornou verde. Nasceu, foi lá embaixo, deixou essa retração toda na região e ainda terminou um candle verde, como vocês estão vendo aqui. Isso mostra pra gente pressão compradora nesse movimento, uma pressão muito forte. Então, esse é um gatilho de entrada que eu pego um call de abertura aqui sem hesitar. É uma entrada muito perfeita, muito boa, rapaziada, de verdade mesmo. É uma entrada que eu pego um call de abertura sem hesitar. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Eu vou mostrar para vocês outro padrão, que é esse aqui, ó. É a mesma coisa, só que ele termina um doji aqui, ó. Ele termina um doji, vou fazer menorzinho aqui, ó. Ele termina um doji e deixa a retração lá embaixo. Isso mostra para a gente a mesma coisa. Numa região de suporte, ele mostra para a gente pressão compradora. Então, após isso, vocês podem entrar comprado tranquilamente. Após isso, vocês podem entrar comprado, caramba. Podem entrar comprado aqui tranquilamente. Ou esperar ele dar uma retração aqui e entrar comprado.
Vai depender aí da coragem de vocês, né? Da análise de vocês e vocês estarem confiantes. Quem é um pouco mais conservador, espera ele vir aqui. Quem é um pouco mais arriscado, pode entrar de abertura, que é sucesso. Mesma coisa, a gente vai me perguntar, mas se ele terminar um dojizinho bem pequeno, só que com presença compradora, você pode entrar também, tranquilamente. O que ele não pode fazer é terminar assim, ó. Ó, ele terminar assim, ó. Um vermelhinho fora da região, deixando o pavio lá embaixo. Aí isso aí vocês não vão entrar, porque aqui ainda mostra presença compradora. Houve pressão, ainda mostra presença vendedora. Houve pressão compradora aqui, mas os vendedores ainda conseguiram ganhar essa briga. Então ele não terminou dentro da região, vocês não fazem entrada. Se ele terminar dentro da região, aí pode ser uma entrada. Por quê? Se ele não terminou dentro da região, ele tem ainda uma entrega futura, que foi o que eu acabei de falar para vocês, para ir buscar. Então ele pode muito bem vir aqui e buscar essa entrega futura. Certo, rapaziada? Então, a mesma coisa funciona para venda, família. Mesma coisa, ó. Aqui a gente tem uma região SNR. Aqui a gente tem presença vendedora. Ah, não, calma aí. Paguei tudo, rapaziada. Ó, aqui a gente tem uma região SNR. Uma região de resistência. Aqui a gente tem os compradores indo buscar a região. Terminou um candle aqui próximo. Deixou o pavio. Nasceu outro candle. Pá, esse candle nasceu, ele já estourou lá em cima. Deixou retração. No final do candle, ele faz uma pressão. Os vendedores entram aqui e pressionam o preço para baixo. E ele termina um candle pequeno aqui, deixando esse pavio aqui enorme. Aqui vocês pegam call de abertura sem hesitar. Pode pegar call de abertura sem hesitar. Lembrando sempre... Eita. Lembrando sempre nas zonas SNR. Isso tem que acontecer na zona SNR ou então, vou até escrever aqui, para vocês não se confundirem. Sempre em zonas SNR ou em tendência. Ele tem que acontecer em zonas SNR ou em tendência. Eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui, como ele vai acontecer em tendência. Então, aqui, ó, mesma coisa acontece nos vendedores, viram? Os vendedores entraram, deixou pressão, terminou um martelo, com um pavio enorme em cima, você entra vendido de abertura. Beleza? Ó, o que que você não pode fazer? Quando o candle termina com muito corpo, não é uma boa entrada. O candle tem que terminar, ó, ele terminando assim não é uma boa entrada. Ele tem que terminar com um corpo pequeno e com um pavio longo. Certo? Ou então assim e com um pavio longo. Se ele terminar com um corpo grande, mesmo que ele termine com pavio longo, não dê entrada. Ou então, você espera e buscar lá, pelo menos aqui, na abertura do candle, e você entra para retração, mas ainda assim é uma entrada arriscada. Eu prefiro sempre os martelos com pavis com um corpo pequeno e pavio longo. Beleza, rapaziada? Sempre pavio pequeno, corpo longo. E ele não pode deixar rejeição aqui na parte de baixo. Ele não pode ser assim, ó. Jamais o martelo ele tem que deixar a rejeição aqui. Ele tem que ser sem retração nenhuma. Só retração aqui, só na parte de cima. Ele só pode deixar a rejeição. Ele não pode deixar a retração aqui embaixo. Não pode deixar a presença compradora aqui embaixo. Ele só pode mostrar a pressão aqui em cima vendedora. Beleza, rapaziada? A mesma coisa funciona no comprador. O comprador, ele sempre tem que ser assim. Deixando o pavio longo, candle pequeno. Se for um candle grande dessa forma, deixa eu apagar esse daqui de baixo. Se for um candle grande, oh, porra. Ó, se for um candle grande aqui, mesmo que ele deixe uma pressão muito grande lá embaixo, esquece, não é uma boa entrada. Ou então, vocês esperam a retração aqui e pega com retração. Beleza, família? Entendido? Todo mundo entendido? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês me perguntam na live. Anota aí as dúvidas e deixa para me perguntar na live. Show, família? Tentar achar aqui, ó. Exemplo aqui no gráfico. Vamos lá, vamos lá. Vamos achar aqui, ó. Beleza.
Vamos lá, rapaziada. Vamos achar. Ó, achamos aqui, ó. O que a gente tem aqui, família? Calma aí. O que a gente tem aqui? Tendência de baixa. Olha o que aconteceu aqui, ó. Martelo. Pressão vendedora. Após ele, entrou um vendido de call, de put, de abertura. Pegou uma vitória. Show? Vamos lá achar outro exemplo. Vamos lá. Ó, esse tipo de entrada aqui, ó. Aqui a gente tem uma SNR, ó. Ele deixou a rejeição. Porém, olha o pavio que ele deixou aqui. Eu não pego esse tipo de entrada. Mesmo sendo um martelo numa região SNR, ele deixou um pavio aqui de presença compradora. Mesmo ele dando gain, eu não pegaria esse tipo de entrada, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, vamos procurar outra. Ó, aqui, ó, a gente tem um exemplo do doji, ó. Ó, pressão, terminou um doji, pegaria a entrada aqui de abertura. Vitória, certo, família? Lembrando, eu vou mostrar isso para vocês no ao vivo também e vou fazer uma aula operando apenas com isso que eu estou ensinando a vocês aqui. Apenas com os padrões. Pode deixar que eu vou postar aqui uma aula. Hoje, nessa aula aqui, não vai dar para mim fazer isso, mas eu vou postar uma outra aula que vai ser apenas operando, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Então eu vou botar uma aula na plataforma apenas operando com esses padrões que eu estou mostrando para vocês. Olha aqui, ó. O que a gente teve aqui, família? Zona SNR. Pressão compradora. Terminou um martelo. Call de abertura. Coisa linda, né, família? Ó, vamos lá que tem mais. Esse tipo de análise aparece toda hora, rapaziada. Toda hora a gente consegue achar esse tipo de análise aqui no gráfico. E muita gente deixa passar despercebida, porque não conhece. Olha aqui, ó. Região SNR. Pressão vendedora. Entrou vendido de abertura. Vitória. Em tendência é a mesma coisa. Vocês verem esse padrão em tendência, pode pegar à vontade. Em tendência eu sempre indico aqui, ó. Em tendência eu sempre indico deixar dar uma margem. Quando o corpo for muito grande, deixa ele dar uma margem, lembrando, sempre com o nosso gatilho. Essa margem, ela tem que ser no início da vela, rapaziada. Se o candle nascer aqui, iniciar vermelho e depois ele voltar lá em cima, esquece a entrada. Tem que ser no início da vela, ele dá o pulo lá em cima e a gente entra vendido. Senão a gente vai tomar loss aí. Cuidado. Ó, uma coisa que não pode acontecer. Vocês não podem pegar a entrada. O pavio, já vou falar aqui para vocês agora, o pavio terminando ao contrário. O pavio vendedor tem que ser na parte de cima. Beleza, família? Ele não pode ser na parte de baixo. É a mesma coisa. O pavio comprador tem que ser na parte de baixo. Não pode ser na parte de cima. Igual aqui, ó. Ó. O comprador está na parte de cima. Não, ele teria que ser aqui na parte de baixo, o pavio. Senão, não é gatilho para a entrada nossa. Vamos lá achar mais uma aqui. Olha aqui, ó. Um exemplo aqui, o candle terminou vermelho, ó. Pressão compradora. Quem pegou de abertura aqui tomou um loss. Acontece, faz parte. Mas quem foi mais conservador e pegou quando ele deu o pique embaixo, teria uma vitória. Beleza? Ele terminou vermelho, mas deixou retração. Então, quem é mais conservador pegaria uma vitória. Beleza, família? Então, é isso. Nossa aula é basicamente isso. As leituras dos pavis. Claro que a gente vai ter mais coisas no ao vivo. Eu vou tirar outras dúvidas de vocês. Vou falar um pouco mais sobre a leitura de pavis. Porque a gente, tirando dúvidas no ao vivo, com o gráfico ali na hora, a gente consegue desenvolver melhor as aulas. Então, é isso, família. Estudem, façam backtest e nos vemos na aula ao vivo. Tamo junto, família.